Diálogo é pense nisso. O modo autoritário é pense isso. Né? E nesse sentido, claro, isso faz com que a outra pessoa precise apenas e tão somente se submeter. Né? E, claro, dentro disso, o diálogo permite que a gente crie, invente, né? Seja capaz de trazer à tona aquilo que ainda não conhecia. Pessoas com excesso de certezas, elas são muito limitadas. Uma das coisas que, vez ou outra, Igor, me chateia é quando eu encontro alguém depois de 4, 5 anos e a pessoa diz para mim assim: nossa, Cortella, você não mudou nada. Eu também não gosto, não. Olha, eu não quero mudar todas as coisas, porque não são todas elas que têm que ser mudadas. Mas nada? Nada. Né? Você não pensava assim quando a gente casou. Bom, eu digo sempre, mas é que quando nós casamos eu era sem você e passei a ser com você depois que assim ficamos. E aí eu fui capaz de alterar minha maneira de pensar. Posso, porque mudei, pensar pior? Claro. Sim. Por isso que eu preciso de outras pessoas para também elas me polirem. Pensar pior, né? E aí sobre essas certezas da vida, tem algumas que nos dão um certo nível, às vezes até um bom nível de segurança, no fim das contas. E aqui eu posso citar, por exemplo, as pessoas que são muito religiosas e elas têm algumas certezas sobre a existência de Deus, sobre a vida após a morte, sobre a existência, a possibilidade de falar com quem não está fisicamente aqui entre nós. Mas isso pode servir para que a gente tenha uma vida um pouco mais suave, porque assim, a certeza da finitude, ela ao contemplarmos, ela é um tanto, assim, ela tem o potencial de ser dolorida, né? E quando a gente coloca nessa equação a possibilidade de uma continuidade, isso nos dá ali um certo alívio, né? Mas ainda assim é uma coisa que a gente não pode, a menos que seja através da fé, a gente não pode ter essa certeza, não foi cientificamente comprovado, qualquer coisa assim. Mas essa seria uma certeza que traria a nós, seres humanos, além de um certo alívio, um caminho para um sentido para a nossa vida, que é outra coisa que a gente busca sem cessar também, não é? É gostoso porque eu tenho um livro chamado Deus nos Livre, que é um livro sobre religião, religiosidade, espiritualidade. E ele se inicia com uma frase muito desafiante de um teólogo. É muito intrigante a frase. A frase é: não existisse Deus, não existiriam os ateus. Não existisse Deus, não existiriam os ateus, porque a frase tem muitos sentidos. Né? Seja a ideia de criação, seja a ideia de que a hipótese, para poder ser negada, ela tem que ser admitida. Né? E nesse sentido, a ideia de religião, há uma frase que eu uso com frequência, até há muito tempo: religião não é coisa de gente tonta, religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não tem tonta em tudo quanto é coisa. No entanto, nós temos uma certeza, que você lembrava agora, da nossa finitude, e nós não queremos que a nossa vida seja banal, fútil, descartável, inútil. Eu digo sempre que posso, né? A morte, para mim, ela não é uma ameaça, ela é uma advertência. Eu sei que eu tenho menos dias para viver do que o número de dias que já vivi. Vou fazer 72 anos, portanto, isso significa o quê? Eu não viverei o momento que não vai acontecer. Né? A filosofia antiga dizia: não tema, né? Epicteto dizia isso: não tema a morte, isso volta, né? Porque ela vai estar com você, mas você não vai encontrá-la. Né? Havia várias coisas ligadas. Epicuro também traz pensamentos nessa direção. Né? É uma sombra que te acompanha desde que você nasce, mas que vai ao teu lado. Um dia ela te encontra. O Woody Allen tem a melhor resposta que eu já vi. Ele diz: eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Ora, evidentemente que a religião, ela não é algo que vem à tona apenas por causa da nossa mortalidade. Ela vem porque nós somos desamparados. Isto é, nós precisamos imaginar, primeiro, que existe alguma razão para viver e deixar de viver. E segundo, que nós não estamos sozinhos. Que há todo um conjunto de forças que são anteriores e superiores a nós que podem nos auxiliar. Os deuses greco-romanos eram deuses que eram capazes da bondade e da maldade.
Nós lidamos com algumas das religiões ocidentais com a noção de uma força divina bondosa com uma força maligna maldosa, né? E que essas forças elas estão sempre em movimento. Mas tudo isso resulta de algo que é muito expressivo, né? Nós somos frágeis e nós temos uma dificuldade. Nós não apenas vamos morrer, mas a gente sabe que vai fazê-lo. Por isso que crianças são mais fortes do que nós nisso, porque uma criança vira assim, fala assim, pai, quando você morrer, quem vai ficar com a tua cadeira? E a gente corrige a criança e diz, filha, não é quando que diz, é se. Claro que não é se. É quando. É quando. Ora, nesse sentido, o mortal estar morto não é alguma coisa que deveria nos surpreender. Sim. No entanto, nos surpreende sempre. Eu vou dar um exemplo aqui, desculpe, porque ele tem um tempo que não é tão longo, mas ele serve. Qual é a diferença entre ciência e religião e filosofia? A ciência, ela busca os comos. A religião e a filosofia, em grande parte, os porquês. Eu vou te dar um exemplo. Estou eu sentado aqui agora dialogando contigo e eu não quero que o que eu vou dizer aconteça. Mas eu estou dialogando aqui contigo e eu tenho um infarto agora, fulminante, e caio. A primeira coisa que acontece aqui é um espanto. Sim. O espanto é o que aconteceu. Segundo, você se levanta de onde está, vem até mim, me sacode e diz uma frase estranha que é volta! Bom, para onde fui? Eu estou aqui. Não estou. Volta! E aí você me balança e eventualmente até me dá de leve uns tapas para ver se eu retomo. E aí eu não volto. Aí chama-se um médico, o médico vem, constata o óbito e diz assim, doutor, por que que ele morreu? Ele diz, sabe o que que é? O coração é um músculo e ele não pode ter nenhum tipo de esforço excessivo. E quando ele tem um esforço excessivo, ele fica fibrilando e ele rasga e produz ali uma ferida e isso leva a um descompasso. Digo, não, o senhor não entendeu a pergunta. Eu não perguntei como ele morreu. Eu perguntei por quê. Ele diz, então, o coração é um músculo. Se ele sofrer um esforço hiperdimensionado, ele pode ter algum tipo de ruptura, né? E isso produz um dano e o falecimento. Eu falei, não, o senhor não entendeu. É por quê? Ora, a ciência lida com os comos, a arte, a filosofia, a religião lidam com os porquês. Nesse ambiente que nós estamos, especialmente na mesa, você tem uma série de manifestações daquilo que é criação humana. O Romain Rolland dizia, criar é matar a morte. A criação é a morte da morte. A única maneira de nós enfrentarmos a nossa finitude é nós sermos capazes de criar o que ainda não existe. Daí que a arte o faz, a filosofia o faz, a religião o faz. A ciência tem o seu caminho. Nós precisamos dos 4 movimentos, né, para que a gente componha. Agora, será a religião uma marca da nossa fraqueza? Não, da nossa fragilidade. Né? Todas as pessoas têm religião? Não necessariamente. Muita gente tem religiosidade. O exemplo que eu mais dou, aparece até, né, em alguns livros, é você que é do Rio de Janeiro, no final do domingo, no Arpoador, há um pôr do sol inacreditável. Pessoas se colocam na beira do mar, ali no Arpoador, e aplaudem o sol. Bater palma para o sol é uma forma religiosa? Não. Mas é uma forma de religiosidade, isto é, de reverência à vida.